Olá, meus queridos feras, vamos mais em uma videoaula do curso de Biologia do professor Marcelo Bezerra, falando sobre fisiologia e anatomia humana. Aliás, o último capítulo, a última aula sobre este assunto. A gente fecha falando de reprodução humana e já emendamos no mesmo capítulo também falando sobre embriologia humana, certo? Um assunto puxa o outro. Então a gente já está encerrando, finalizando os capítulos do nosso caderno 1. Lá para a segunda quinzena de junho a gente recebe o caderno 2, porque ainda falta capítulo sobre seres vivos, tá ok? Mas em relação à fisiologia e anatomia humana, a gente encerra nessa aula de hoje, que fala sobre reprodução e embriologia. Coloca aí na página 191, aula 14, para a gente finalizar a parte de fisiologia e anatomia humana. Vamos conhecer aqui como é que os homens e as mulheres desenvolvem os seus aparelhos reprodutivos, os seus órgãos responsáveis pela cópula, responsáveis pela reprodução. A gente vai entender mecanismos aqui em que se produz as células sexuais e principalmente faz com que elas se encontrem. Só assim, através da fertilização, a gente garante a manutenção dos seres da nossa espécie. Beleza? Colocar essa imagenzinha aqui para a gente ter ver de maneira mais, com imagem diferenciada, né? Um colorido aí para a gente dar uma olhadinha no aparelho reprodutor feminino. Vamos estudar cada passo a passo desse aparelho, pois ele tem a finalidade de produzir um gameta feminino, um gameta ovoide, um gameta discoide, né, chamado de ovócito. E aqui a gente tem um aparelho reprodutor masculino responsável pela produção dessa célula diferenciada, com motilidade, com movimentação, que vai em busca de quem? Em busca do gameta feminino para garantir a fertilização. Lembrem-se que o desenvolvimento vai acontecer aqui no útero, ou seja, o organismo feminino é que recebe a solução ejaculada pelo aparelho reprodutor masculino e desenvolve esse novo ser dentro do seu corpo. Por isso que apresenta diferenciações. Você vai conhecer comigo, mais do que decorar, a gente vai aprender porque a presença de vesículas, glândulas diferenciadas no aparelho reprodutor masculino que não tem no feminino. Por que apresentar essa região aqui que se expande, né, que se alarga, que é o útero, para poder alojar e desenvolver a criança durante o processo gestacional, durante as semanas em que a criança se desenvolve na cavidade uterina, beleza? Então a gente vai conhecer cada um. Vamos começar pelo masculino? Primeiro, compreendendo o princípio da reprodução humana, né? O que é essencial para a gente conhecer dentro dessa reprodução, entendermos a essência desse assunto antes de entrarmos na anatomia. Então a gente vê aqui na introdução que o sistema reprodutor humano possui uma série de órgãos e estruturas que permitem a realização da reprodução sexuada. Você lembra comigo que reprodução sexuada é justamente a produção de células distintas, gameta masculino e gameta feminino, e elas se encontrarem no mecanismo chamado de fecundação ou de fertilização. A gente vai ver também nesse capítulo, pessoal, e vocês têm aí no caderno de vocês, a gametogênese, que é o evento em que o homem produz os espermatozoides e a mulher produz o seu ovócito. Então aqui ele coloca para a gente esse esquemazinho para a gente lembrar que na idade adulta tem-se o desenvolvimento dos testículos nos homens, dos ovários nas mulheres, e aqui começa o processo de gametogênese, aonde ele utiliza a letra M aqui para representar a meiose, já que a gente sabe que meiose é um dos processos utilizados no mecanismo de produção das células sexuais, tanto masculina quanto feminina. Então, quando essas células estão prontas, elas vão se encontrar, caracterizando uma fertilização, e aqui você já tem a primeira célula de um ser humano, chamada de ovo ou zigoto, certo? Nesse capítulo a gente vai ao desenvolvimento embriológico, a transição embriofetal, para a gente poder fechar tudo direitinho a respeito da reprodução humana. Vamos iniciar. Vamos começar pelo aparelho reprodutor masculino. Veja, eu disse a você que esse aparelho aqui, ele é diferenciado porque é preciso produzir uma solução em que nesta solução vai ter todo o mecanismo de condução das células sexuais masculinas em busca da célula sexual feminina. Por isso que todo esse aparato aqui que a gente vai conhecer, de glândulas, né, de vesículas, é justamente para garantir que o homem
possa não só produzir os seus espermatozoides, mas também garantir que essa jornada aconteça com integridade até que um dos gametas fertilize, no caso o espermatozoide dele, fertilize o gameta feminino. Então vocês têm aí no caderno, eu vou aproximar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada, ó. Você já se depara aqui com, eu vou começar pela parte externa, aquilo que está do lado de fora do organismo masculino, que é a sua própria genitália. A gente trata como genitália masculina a formação peniana, tá? Daqui a pouco eu vou seccionar aqui a imagem para a gente ver os corpos cavernosos, corpos esponjosos, presente na estrutura peniana. Então esse pênis é recoberto por uma capa, essa capa de tecido epitelial, onde aqui desemboca a glande. A glande ela tem uma função importante, gente, porque a glande ela não apresenta a mesma constituição tecidual do corpo do pênis. Por que isso, professor? Porque nela existem terminações nervosas responsáveis pela excitabilidade sexual masculina. Essas terminações nervosas é que vão dar ao homem a excitação para que haja cópula. A gente não pode esquecer que não há cópula sem o pênis estar ereto. Então existem mecanismos mecânicos que faz com que possa promover a ereção desse órgão para poder penetrar, obviamente, na cavidade vaginal e realizar o ato sexual que vai garantir a eliminação dos espermatozoides na ejaculação. Então, essa região aqui, que é a glande, que é a chamada cabeça peniana, ela apresenta essas terminações. Já já você vai ver que eu vou citar o clitóris nas mulheres. A glande está para os homens, assim como o clitóris está para as mulheres em relação à excitabilidade sexual. Terminações nervosas, intumescência, enche de sangue para garantir a questão do prazer e do desejo sexual para ambos os sexos. Como a gente está falando aqui do homem, obviamente essa glande, ela apresenta uma camada que recobre chamada de prepúcio, e essa camada está presa à capa peniana, né, expondo essa glande no ato sexual. Aí a gente lembra de alguns procedimentos que acontecem, né, como a circuncisão, para remover, para as pessoas que apresentam essa camada um pouquinho avantajada, o que vai a gente comprometer que esse pênis ele fique descoberto, tá? É preciso fazer uma circuncisão, uma pequena cirurgia para remover aí essa camada de tecido a mais, que alguns homens apresentam, outros não, tá? Seguindo ainda com a questão da genitália, você tem a bolsa ou saco escrotal. Veja que essa bolsa está para fora, ela fica entre as pernas. Qual é a finalidade dela? Alojar os testículos, alojar as gônadas sexuais masculinas. Professor, por que fora do corpo? Olha que coisa curiosa. Se os testículos se desenvolvessem dentro da cavidade pélvica, olha aqui a anatomia do indivíduo, olha a pelvis dele. Se desenvolvesse aí dentro, a temperatura interna do corpo, os espermatozoides não suportariam esses graus a mais. Para você ter ideia, gente, aqui ó, no saco escrotal tem em torno de 3 a 3,5 graus a menos do que a cavidade do corpo. Entendeu isso aqui? Ó? Por isso que esse saco escrotal, ou também chamado de bolsa escrotal, fica para fora do corpo, para alojar os testículos e garantir a temperatura ideal para o seu desenvolvimento. Perfeito? Daqui a pouco a gente chega nas gônadas. Vamos pegar aqui os caminhos. Já que eu estava falando da estrutura peniana, dá uma olhadinha aqui nesse detalhe. Ó. Aqui a gente seccionou o corpo do pênis para ter acesso, vendo aqui, ó, essa visão longitudinal aqui da estrutura peniana. Essa primeira camada que você está vendo aqui, ó, essas duas estruturas concêntricas são chamados corpos cavernosos. Você pode ver aqui, ó, que ele está revestindo as artérias que percorrem o pênis para levar sangue até esse órgão e promover a ereção dele. Aqui embaixo você tem outro círculo, né, uma estrutura concêntrica. Isso aqui que você está vendo é a uretra. E essa uretra, ela vai ser recoberta pelo corpo esponjoso, tecido conjuntivo. Então, esses dois corpos aqui, tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso, ele constitui a estrutura morfológica peniana, sempre garantindo o quê? Que os vasos sanguíneos possam irrigar essa área para garantir a ereção no ato sexual. Beleza? O aparelho reprodutor masculino também apresenta vesículas e apresenta glândulas. Daqui a pouco, no caminho da ejaculação, eu falo melhor dos dutos. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da próstata. Vez por outra, essa glândula aparece no vestibular, a gente sabe, até pelas patologias. Lembre-se que ela é uma glândula exclusivamente masculina, obviamente, como as vesículas que estão aqui também são masculinas. E essa próstata ela é muito importante, gente, para a reprodução. Em que função, professor? A próstata produz um líquido chamado líquido prostático.
Esse líquido, gente, ele é alcalino, ele é neutro, ligeiramente alcalino. Ele apresenta hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio, veja a presença do hidróxido, certo? Que vai alcalinizar a solução ejaculada, que é chamada de esperma. Qual é a finalidade? A gente sabe que o pH da vagina, ele é ácido. Então, a própria acidez vaginal já mata milhares de espermatozoides quando o homem ejacula. Então, esse líquido prostático, por ser alcalino, a tendência dele é neutralizar a solução vaginal, da mucosa vaginal, evitando aí uma morte maior de espermatozoides quando há a ejaculação. Professor, por que ela inflama, professor? Porque é uma área muito vulnerável, né, gente? Muitos micro-organismos que ficam aqui na região peniana, ou até mesmo que penetram, veja como o canal passa por dentro dele aqui, ó, veja. Isso aqui você está vendo aqui ó, o canal deferente, ó, o duto deferente, passa por trás da bexiga, entra em contato aqui com a próstata e aqui você começa já com a uretra. Então, muitos micro-organismos que entram pela uretra vão se alojar na próstata, levando a processo inflamatório. A gente chama de prostatite. Claro que nem toda prostatite vai gerar um câncer nesse indivíduo, um câncer de próstata, tá? Mas se não reverter esse processo inflamatório, vai lesionando, endemasiando, aumentando o tamanho da próstata e comprometendo sua função, tá? Professor, principalmente a macharia pergunta, deixa eu tirar essa imagem aqui para eu vir para cá. Por que, professor, o toque retal é um dos exames utilizados no diagnóstico da próstata, tá? Ó, primeiro é feito a questão do exame de imagem, para saber o tamanho dessa próstata. Depois ele coloca um marcador antigênico chamado PSA, que é um antígeno prostático específico. Se tanto a ultrassom de próstata der alterado, quanto o PSA também der alterado, é preciso que o médico, o proctologista, ele faça o chamado toque retal. Por que toque retal? Porque aqui o indivíduo está de pé, acompanha comigo. Mas se ele ficar em decúbito dorsal, se ele ficar popularmente de 4, como a gente fala, ou inclinado nessa posição, essa próstata cola do reto, e aí o médico, quando introduz o dedo aqui, que encosta nessa região, ele sente se a próstata está ou não endemasiada, por isso que é um exame bastante utilizado nos proctologistas, as pessoas acima de 40 anos de idade é indicado, né? Eu estou resistindo ainda, mas preciso fazer. O meu Diego, já fez o seu, Diego? Ainda não, né? Tá vendo outra aí, ó, que está resistindo também, a gente precisa fazer. Tem que deixar esse machismo de lado, essa coisa que, bumbum que mamãe passou talco e tal, e é bom a gente cuidar da saúde, tá? O professor Menelau, que você sabe, já faz toda semana. O Menelau não precisa toda semana, né? Ele é insistente, Kenji faz de 15 em 15 dias e tal. Luiz Henrique já vive na porta do consultório. Mas a gente vai fazer isso aí de maneira o quê? Anual, certo, gente? Uma vez por ano é feito esse exame aqui, brincadeira à parte com meus colegas. Isso aqui, obviamente, é uma coisa séria, não pode brincar. Uma inflamação dessa pode gerar um câncer, uma doença dessa muito perigosa. Beleza? O que mais? Olha as vesículas seminais aqui, ó. O nome já diz tudo, vesículas seminais. Eu vou colocar na imagenzinha aqui, ó. Fica até melhor para a gente poder ter essa noção. Isso aqui tá melhor para a gente ver, tá? Olha a próstata aqui, ó. Veja, daqui a pouco eu falo dos canais quando a gente falar da ejaculação. Falo daqui a pouco mais dos testículos. Então, ó, vesícula seminal, lembra que eu botei no plural porque é um par. Vocês sabem que ela vai produzir o sêmen. Gente, o sêmen é esse líquido leitoso, esbranquiçado, que conduz os espermatozoides na sua jornada, certo? O sêmen é fundamental porque ele vai apresentar soluções ricas em glicose, frutose, amina, que vai nutrir os espermatozoides em sua jornada em busca do ovócito. Então é produzido aqui pela vesícula seminal, pelas vesículas seminais, tá? Se você raciocinar direitinho, o esperma, ele é formado de líquido prostático, ele é formado de líquido seminal, é a solução que vai conduzir os espermatozoides. O que mais? Eu queria destacar essas duas glândulazinhas que estão aqui, ó, ladeando a uretra. Isso aqui já é uretra, já eu falo dos dutos. Essas duas glândulas aqui são chamadas de glândulas bulbouretrais. Ela tem uma função curiosa, gente. Ela é responsável pela limpeza da uretra antes do ato sexual, certo? E como é que se sabe que vai ter o ato sexual ou não, professor? Então, quando o indivíduo está naquelas preliminares, né, naquela coisinha e tal, beijinho, a mão ali, a mão aqui e tal, a famosa preliminar que a gente fala, essas glândulas bulbouretrais liberam um líquido chamado líquido bulbouretral, é um líquido transparente, ele não tem cor,
que ele passa pela uretra, limpando essa uretra. Lembre-se que há uma tendência muito grande da uretra ficar ácida, até porque pela uretra também passa a urina. Então ele já vai ali, ó, limpando, neutralizando e é produzido pelas glândulas chamadas glândulas bulbo-uretrais, perfeito? É como se dissesse, eu vou limpar aqui o corredor, que já vem um exército ali, passando por ali, que são os espermatozoides, com o líquido seminal e com o sêmen sendo eliminado. Beleza? Vamos entender agora, para poder a gente falar, fechar a questão da ejaculação. A gente vai falar da gônada sexual masculina, as gônadas que o homem tem, que são seus testículos, viu gente? Está aqui um pau, ó. Você pode ver que esse testículo aqui, ele é recoberto por duas bolsas, que eu explico já já a função dele, quando a gente vê ali a produção de espermatozoides, chamadas de epidídimo. Então está aqui o epidídimo, ó, um em cima de cada testículo. O testículo ele é ovoide, né, gente, localizado no saco escrotal, aonde ele vai apresentar dentro dele os chamados túbulos seminíferos. Está ali, ó. Esses túbulos emaranhados de uma tubulação muito fina. Qual é a finalidade dela, professor? Coletar os espermatozoides após a gametogênese e levar para o epidídimo, para aqui, ó, ficar armazenado os espermatozoides. Então, se a gente perguntar qual é a função dos testículos, os testículos estão para os homens, como os ovários estão para as mulheres. Produção da célula sexual masculina. Ela é produzida aqui, né, através das células de Leydig, a gente vai conhecer isso aí na gametogênese, a ação da testosterona, um hormônio fundamental para a ação do testículo, a gente sabe disso. A testosterona é fundamental para a produção dos espermatozoides. A gente estudou testosterona lá em sistema endócrino. Então aqui você vai ter a produção e principalmente a canalização dos espermatozoides para essa bolsa formada de tecido conjuntivo, mas revestida de tecido muscular, chamada de epidídimo. A gente fala no plural porque são dois epidídimos, um em cima de cada testículo, tá? Então produziu, deslocou para o epidídimo, fica lá armazenado temporariamente, de onde de lá será eliminado na hora da ejaculação. Então a gente, para fechar o aparelho reprodutor masculino, a gente vai ver o caminho aqui, ó, tem umas setinhas aqui, ó, já para vocês acompanharem aí pela câmera, uma setinha mostrando o caminho, o trajeto do espermatozoide durante a ejaculação. O que é que representa a ejaculação? Representa o clímax, o máximo da atividade sexual masculina. Nesse momento há uma contração muito forte da musculatura dessa região, desses canais, desses dutos, que vão fazer com que o espermatozoide, a solução espermática, saia do órgão sexual masculino para fora, obviamente, desse órgão, né? Seja eliminada desse órgão. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, os espermatozoides ficam armazenados nos epidídimos. Na hora da ejaculação, ele sai por esse canal aqui, chamado de canal deferente. Aí a gente dá uma pausazinha aqui, ó. Você sabe que tem um procedimento cirúrgico para deixar o homem, isso é reversível, obviamente, sem ter a capacidade de reproduzir, sem ser fértil. Que mecanismo é esse, professor? É uma cirurgia chamada de vasectomia. Está lembrado dela? O que é a vasectomia? É você seccionar, você grampear os canais deferentes, aonde os espermatozoides eles não vão sair na solução espermática. Professor, o homem fica sem ejacular? Isso é uma pergunta que eu ouço muito. Estou imaginando agora na sala de aula, e um de vocês aí que estão assistindo, perguntando, que é comum, eu perguntei também enquanto era aluno. Professor, um homem vasectomizado, ele consegue ejacular? Consegue, gente. Ele libera a solução espermática, ele libera o líquido prostático, o sêmen. Agora, nesta solução, não tem células sexuais, porque na hora que ele colocou o grampo aqui, ó, seccionando os canais deferentes, não tem como o espermatozoide passar. E o que é que vai acontecer com os espermatozoides? Degenera. Se ele não sai aqui do epidídimo, eles degeneram. Por isso que o indivíduo que reverte aqui, vou no médico reverter essa cirurgia, tá? Ele precisa passar por um tratamento, tem um tempo para potencializar novamente, medicamentos à base de testosterona, para potencializar os testículos e ele voltar a produzir normalmente os espermatozoides, porque a lei da oferta é pela procura. Ele está produzindo, não está saindo, vai degenerando e vai deixando os túbulos seminíferos aqui que a gente viu, ó, e o processo de gametogênese preguiçoso, produzindo cada vez menos espermatozoides. Perfeito? Então vem comigo aqui no caminho. Canal deferente passa por trás da bexiga, aqui, ó, canal ejaculatório, que é aqui bem próximo à próstata. Quando entra na estrutura peniana, aqui já é a uretra, de onde vai eliminar o espermatozoide. Lembra da aula passada?
da aula 13, que eu falei que por onde o homem urina, uretra, joga para fora a urina, ele ejacula pela uretra também. Perfeito? Então esse aqui é o caminho feito pelos espermatozoides, passou por aqui e pegou o sêmen, passou por aqui e pegou o líquido prostático, penetrou na região peniana, uretra, eliminou a ejaculação. Perfeito, gente? Assim a gente fecha o masculino, tá? E vamos agora falar do aparelho reprodutor feminino. Vem comigo agora. A gente sabe que é a mulher que recebe a solução ejaculada pelo homem. Obviamente, ela tem que ter um mecanismo de alojar, de receber. E eu vou dizer uma coisa curiosa para vocês, viu, gente? Quando eu li um artigo na universidade que dizia que o organismo feminino, ele rejeita a solução ejaculada pelo homem, eu fiquei assim, bestificado, porque isso é o único mecanismo natural de você manter seres humanos na Terra. Estou falando natural, tá? Esquece fertilização in vitro, que é outro mecanismo também. Mas como é que o corpo feminino rejeita a solução ejaculada pelo homem? Sabe por quê, gente? Princípio da imunologia, é um corpo estranho. Princípio imunológico é uma solução desconhecida pelo organismo feminino. Então, na hora que ela é lançada aqui dentro, a mulher apresenta dispositivos para tentar impedir. E por que a fertilização? Porque o homem, ele não ejacula 2, 3, uma dúzia, centenas, não, ele ejacula milhares de espermatozoides. Então, pela quantidade de espermatozoides ejaculados, ele consegue sim promover o processo de fertilização. Mas vamos começar pela anatomia. Na anatomia aqui, vamos começar pelas gônadas. Então, um pazinho aqui, ó, que são os ovários, tá? Uma mulher que nunca gestacionou, porque a questão da gestação interfere muito também no tamanho dos ovários, viu, gente? Então, uma mulher de 20 anos, 20 e poucos anos, cada ovário dela é do tamanho de uma azeitona, mais ou menos. Então, são estruturas pequenas, não são grandes não, tá? Então, aqui você tem a ligação dele com o útero, tudo isso aqui é o útero, liga-se através do oviduto, ó, que apresenta essas franjas aqui, que vai coletar a célula sexual, tá aqui, ó, chamado também de tuba uterina, tá? Tuba uterina que recolhe o oviduto, a tuba uterina aqui, o oviduto. Aqui você já tem o útero, ó, formação uterina, o corpo do útero, o colo do útero. Esse colo significa a transição entre o útero e a vagina, tá? Aqui você encontra a vagina. Eu vou só no próximo slide aqui diferenciar uma coisa que a gente às vezes confunde, tá? A gente chama a genitália feminina de vagina, quando na verdade não é. Vagina é esse canal. Então quando a gente fala canal vaginal, isso é redundante. A vagina já é o canal que aloja o pênis durante o ato sexual. Agora, a genitália é o que a gente vai ver agora, que a gente dá outro nome para ela. Então, aqui você tem a mucosa uterina, onde vai formar o endométrio mensalmente, torná-lo mais espesso, né, que ele já é formado. Torná-lo mais espesso pela ação do ciclo menstrual, a gente vai conhecer daqui a pouco o ciclo menstrual, como é que isso acontece, o endométrio mais espesso, beleza? Onde aqui vai se desenvolver o embrião, na transição embriofetal e assim por diante. Pronto, essa imagenzinha aqui que eu queria mostrar para vocês é para a gente entender a genitália feminina. Então, ó, a vagina está aqui, se você pegar aqui e colocar nessa região, a continuidade aqui da abertura do orifício vaginal, você vai ter contato com esse duto aqui, ó, que varia, obviamente, de acordo com o tamanho da mulher, não é? Mas isso aqui que você está olhando, ó, formado pelos grandes lábios ou lábios externos, pequenos lábios ou lábios internos, meato uretral, ó, olha aqui, ó, esse meato uretral que a gente chama é o orifíciozinho onde desemboca a uretra feminina, que é reduzida. A gente viu na aula passada. Então, a uretra feminina está aqui em cima, ó, e não está na estrutura de reprodução. Por isso que eu diferenciei para vocês. O homem usa a uretra para urinar e para reproduzir. A mulher usa a uretra para urinar. A reprodução dela está aqui, ó, a abertura desse orifício vaginal. E aqui em cima, gente, ó, é onde encontra-se o clitóris. E aí eu tinha falado para vocês em relação à glande, que é a cabeça peniana, eu faço essa analogia aqui com o clitóris. Então, a estrutura de excitabilidade sexual feminina é o clitóris. Aqui tem terminações nervosas que vão dar a ela a excitação, né, a propriedade de lubrificar a vagina através das glândulas de Bartholin para diminuir o atrito com o pênis. E a gente imaginar, pessoal, que em alguns países aí de etnia muçulmana, as crianças têm mutilado, né, com gilete o clitóris, obviamente as meninas, assim que nasce, para não ter prazer durante o ato sexual,
já que para eles a reprodução é para simplesmente procriar a criança. A mulher não pode ter prazer durante o ato sexual. Eu costumo dizer que etnia, essas questões de costumes e tradições, mesmo que a gente discorde, mas a gente aprende a respeitar, né? Eu lamento porque acho muito violento você mutilar um recém-nascido, retirando essa estrutura de excitabilidade sexual. Então aqui a gente está vendo a genitália feminina, as estruturas que compõem o aparelho reprodutor feminino. Dando sequência aqui, a gente vai ver o ovário, né? Esse ovário é a gônada sexual feminina, é aqui que desenvolve a célula sexual feminina, como a gente viu nos testículos nos homens, tá? A gente deu um corte aqui para você olhar os folículos em amadurecimento. São nesses folículos onde vai acontecer o desenvolvimento para a produção do gameta feminino. Ele passa por todos esses estágios aqui, ó, de desenvolvimento, aumentando o seu tamanho, né, até que ele possa formar o ovócito secundário. Esse ovócito secundário aqui, ele vai romper esse folículo, ser lançado para fora, o mecanismo de ovulação. Eu te mostro já já o ato da mulher ovular, liberar o seu ovócito durante o ciclo menstrual. Esse folículo aqui, após a ovulação, ele degenera e acaba formando o que a gente chama de corpo amarelo ou corpo lúteo. Lembrou alguma coisa? Não. Hormônio luteinizante. Você vai encaixar direitinho e compreender aqui durante o ciclo menstrual. Então, esse corpo lúteo vai ser responsável pela produção de progesterona para garantir aí a possível gestação após esse ovócito ser liberado, tá? Para não dizer que não falei aqui das flores, olha só, vamos lembrar de uma coisa interessante. Ovário policístico, policistite ovariana. Gente, a formação de micropolicísticos nos ovários compromete esse mecanismo. Por isso que muitas vezes interfere no ciclo menstrual, tarda a menstruação, ou pode causar bastante cólica. Lembrando que cólica, obviamente, é na musculatura uterina, mas, obviamente, esse contato dos ovários com o útero garante também o desenvolvimento desse desconforto que a mulher tem. Essa oscilação no seu ciclo menstrual pode ser pela presença de múltiplos policistos dentro do ovário, dentro dos ovários, tá? O que é que a gente tem aqui, ó? O caminho da fecundação. Então, se ali houve a ovulação, como você está vendo aqui, ó, ovulou, olha o óvulo aqui, ó, que na verdade é o ovócito 2, já já eu te mostro isso. Quando acontecer a liberação, os espermatozoides pegam esse caminho aqui, ó, formação da vagina, o útero, e vai encaminhando-se em busca do ovócito para que aconteça a fecundação. Obviamente é preciso que a mulher ovule para que haja a fecundação, certo? Vamos seguir aqui, ó. Vamos falar do ciclo menstrual agora. Eu queria mostrar para vocês a ação de 4 hormônios nesse ciclo, tá? Então aqui você tem vamos começar com os hormônios primeiro, hormônios que são hipofisários, lembra do sistema endócrino, hormônios produzidos pela hipófise, que são hormônios gonadotrópicos. Então, se você lembrar isso aí comigo, ó, do mesmo jeito que FSH e LH agem nos testículos para garantir em resposta a produção de testosterona nos machos, obviamente, para que possa produzir os espermatozoides, nas mulheres você tem o FSH e o LH também agindo, e são hormônios hipofisários, enquanto que o estrógeno ou estrogênio e a progesterona são hormônios ovarianos, que a gente vai ver como é que eles funcionam nesse ciclo. Veja, eu tenho 2 slides para mostrar para vocês sobre isso. No caderno de vocês tem esse mesmo aqui, ó, vai acompanhando. Então, dentro de um ciclo menstrual, você tem basicamente 3 fases: a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea, tá ok? Isso aí é uma classificação mais abrangente, sem obedecer àquela classificaçãozinha de dividir em 4 momentos de 7 dias. Isso aí a gente vai ver no próximo slide, tá? 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. Então, porque esse recurso aqui do gráfico é muito pedido em prova quando fala sobre ciclo menstrual. Por isso que eu quero destrinchar com vocês aqui para a gente poder aprender. Eu quero que vocês entendam também, ó, para captar bem direitinho aí essa imagem, a cor dessas linhas presentes no gráfico, principalmente a quem pertence, ó. Então você tem, vou começar pelo hormônio folículo estimulante, o chamado FSH, que é essa linha azul clarinha. Veja que na fase folicular ele apresenta o quê? Um crescimento, mas é óbvio, olha o nome da fase folicular. Olha o nome do hormônio, hormônio folículo estimulante. É aquilo que a gente viu aqui, ó. Ele está desenvolvendo os folículos, chamados folículos de Greff,
para garantir o que? A produção do gameta feminino, a gametogênese. Então, vamos lá, vamos seguir. O FSH ele começa, ó, nos primeiros dias aqui desenvolvendo. Quando ele age nos ovários, olha o mecanismo de feedback, gente. Feedback. Em resposta, o ovário começa a produzir estrogênio. Veja que cresce FSH, cresce estrogênio. Então vem comigo. Quando o FSH começa a cair, estrogênio começa a crescer. Então os ovários, em resposta ao FSH, começou a produzir estrogênio. Perfeito? A queda do FSH, veja aqui na fase ovulatória como ele está baixinho. O azulzinho estimula que a hipófise libere o seu segundo hormônio gonadotrópico. Quem é ele? Hormônio luteinizante. Eu peço uma coisa para vocês, não decora, entende? Se a fase é fase ovulatória, é preciso liberar esse ovócito do folículo ovariano. O hormônio folículo estimulante já fez a parte dele. Quem agora vai abrir a porta para a saída do ovócito é o LH, hormônio luteinizante, porque ele representa aqui o fim da fase lútea, da fase ovulatória, que é a liberação do ovócito, e o começo da fase lútea. Então, vê que coisa curiosa. Quando o FSH caiu, LH subiu, ó, até esse ponto aqui. Isso aqui é em torno do 14º dia. No próximo gráfico eu te mostro. Isso aqui, em média, é o dia da ovulação. Liberou o ovócito, olha o que acontece com LH. Cai drasticamente, FSH subiu um pouquinho com ele, mas depois começou a cair, e eu tenho o crescimento de quem? Olha agora, progesterona. Então, depois que a mulher ovula, o hormônio que vai aumentar de maneira significativa no sangue dela é a progesterona. Porque a progesterona vai preparar o útero dela para essa possível gestação. A progesterona vai arrumar a casa para que, se acaso houver fertilização, esse embrião possa se instalar no útero. Então veja, o que caracteriza a fase lútea? A fase lútea, aumento da progesterona, o estrogênio fica oscilando e uma queda significativa em LH e FSH. Mas veja, você vê que ela está terminando aqui a fase lútea, ó. Se não houve fertilização, quem é que cai? Progesterona. Quem é que cai? LH, estrogênio cai também, LH e FSH já tinha caído. O que caracteriza isso aqui, gente? A menorreia, o sangramento, a menstruação. Tá perfeito? Com a queda dos 4 hormônios, principalmente a queda vertiginosa de progesterona, isso está dizendo que o corpo dela não fertilizou. Se não fertilizou, tem que descamar. Olha esse outro aqui, ó, dá uma olhadinha para cá. Eu gosto dessa imagem porque ele trabalha com a espessura do endométrio aqui, ó. Vem comigo, tá? Aqui são os hormônios, a gente já explicou. Eu quero pegar esses dois de baixo aqui, ó. Essas duas imagens. O que vocês estão vendo aqui é o que a gente viu nesse gráfico aqui anterior. Não se preocupa não. Olha para cá agora. Veja. Fase de FSH, folículo desenvolvimento. Folículo, fase folicular. Folículo em desenvolvimento. Vem comigo. Aqui a mulher ainda está tendo sangramento, ó. Veja como é que está a espessura do endométrio dela. Ela está tendo menorreia. Quando eu tenho aqui a fase folicular em desenvolvimento, eu preciso do LH agora para promover a ovulação. Olha o dia, em torno do 14º dia, a ovulação. A partir desse momento, LH e FSH caem, aumenta quem? Progesterona, porque ela já tem um corpo lúteo. Lembra que eu falei quase agora? O que era folículo ovariano virou o corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir o quê? De amarelo aqui comigo, ó, progesterona. Progesterona, para esperar. Veja a espessura do endométrio, gente, que é o tecido do útero que está aguardando a instalação do embrião. Já já eu te falo sobre isso. Então, se esse endométrio está espesso e não houve fertilização, os hormônios caem drasticamente e começa aqui o sangramento, caracterizando a chamada menorreia, o sangramento por descamação do endométrio que estava ricamente vascularizado. Perfeito? Vocês compreenderam a interação desses 4 hormônios no ciclo menstrual. Vamos embora para a embriologia agora? Fechamos o aparelho reprodutor, vamos ver embriologia. Aqui já tem um mecanismo, sabe de quê, gente? De produção. Eu vou começar pela produção das células, fertilização e a sequência do processo embrionário. Vem comigo aqui, ó. Então, em embriologia, a gente vai começar pela gametogênese masculina. Vocês têm aí no material de vocês, tá? Acompanha comigo a segunda parte, que é embriologia. Essa espermatogênese masculina também é chamado, a gametogênese masculina também é chamado de espermatogênese, ou seja, formação do espermatozoide, vai acontecer aonde? Dentro dos testículos, onde a gente já tinha visto, aonde nós vamos ter um processo de redução do número de cromossomos da espécie até formar
as células sexuais ativas, tá? A espermatogênese é dividida em 4 períodos, ó. O primeiro é o período germinativo. Gente, tudo começa com essa célula germinativa. Aí veja, muitas vezes o aluno se confunde quanto à quantidade de cromossomos. A célula germinativa é onde começa tudo. Ela é uma célula diploide, ela é 2N. Então, essa célula, ela se multiplica por mitose. Cuidado para não se atrapalhar. Ela se multiplica por mitose. Então, ó, quando as células germinativas começam a multiplicar, ela vai gerar uma célula chamada de, ou células chamadas de espermatogônias. As espermatogônias também são diploides, são 2N. Muito cuidado com essa quantidade de cromossomos nas células. Aqui eu tenho período germinativo, aqui eu tenho um período de crescimento, aonde uma célula germinativa dessa, quando aumenta de tamanho, forma o que nós chamamos de quê? Espermatócito 1, olha aqui, ó, espermatócito 1, ainda 2N, e agora entra a meiose. É aqui, gente, é no período de maturação que acontece o processo de divisão celular, chamado de meiose, que é um processo que vai reduzir o número de cromossomos nos homens, tá ok? Antes desse período chamado de maturação, a gente teve o de crescimento e o período germinativo, e não houve redução ainda. Então é preciso, vamos só recapitular comigo. Células germinativas proliferam-se, formando a espermatogônia, isso aí dentro dos testículos, obviamente. Espermatogônia aumentou o volume, período de crescimento. Formou quem? Espermatócito 1. Esse espermatócito 1, ao sofrer a primeira divisão meiótica, com a meiose 1, já no período de maturação, origina os espermatócitos 2. Aqui reduziu, vem, 2N originando 2 células N. Quando ocorrer a meiose 2, se a gente já estudou isso aí dentro de citologia, cada célula dessa chamada de espermatócito 1 vai originar 2 chamadas de espermátides. Ainda estamos em maturação. Então, se eu tenho 2 espermatócitos 2, 2 células, espermatócito 2, cada uma dividindo ao meio, eu vou ter 4 espermátides. Fechei o período de, que gente, chamado de maturação. Beleza? Professor, as células sexuais masculinas estão prontas? Não. Em número de cromossomos, sim. Por que sim? Porque aqui eu tenho a metade, ó, haploide, enquanto a germinativa ela é diploide. Reduzir, era o que ele queria, essa redução. Mas veja o formato dessa célula. Acompanha comigo aí na imagem. Está com o formato do espermatozoide? Vê direitinho. Tá não, né? Está uma célula esférica. É preciso sofrer a última etapa, o último período, que é a diferenciação. E o que é a diferenciação? Dá uma olhadinha ali, ó. É um mecanismo chamado de espermiogênese. Não é espermatogênese, é espermiogênese. É a origem do espermatozoide. Veja que o espermatozoide é uma célula diferente da precursora. Aqui eu tenho espermátide, aqui eu tenho espermatozoide. Então, veja, ele começa a estrangular o citoplasma, formando aqui a peça intermediária. Os centríolos originam o flagelo, que é essa cauda que vai movimentar o espermatozoide. O núcleo concentra-se aqui, numa região pontiaguda, que é a cabeça do espermatozoide. Agora sim, eu tenho células ativas, que são os espermatozoides. Então a gente vai ver que nas mulheres não vai ter período de diferenciação. Porque assim que ela passar pela maturação, que ela produzir o seu ovócito 2, ela vai liberar ele ovoide, sem modificar a sua estrutura. Vamos ver? Olha agora aqui, ó. Gametogênese feminina, chamada de ovogênese ou de oogênese, tanto faz o termo ovogênese ou oogênese. Você está vendo que não tem, ó, diferenciação. Eu tenho germinativo, crescimento e maturação, mas não tem não tem diferenciação, porque a célula ovulada tem o mesmo formato, obviamente, de sua precursora. Do mesmo jeito, viu, gente? Germinativas 2N, começa o período de multiplicação originando as ovogônias, ó. Por mitose, origina as ovogônias. Quando uma ovogônia dessa cresce, período de crescimento, origina quem? Ovócito primário, uma célula maior, ela aumentou o volume para poder o que, gente? Dividir. Isso aqui seria a intérfase, ó. G1, S, G2, que a gente estudou lá em divisão celular. Quando ela sofre a primeira divisão, ela origina, vem comigo, o ovócito secundário, olha aqui, ó, e o chamado corpúsculo polar. Veja a diferença do masculino para feminino. Lembre que nos homens, deixa eu voltar aqui só para você ver, ó, essas duas células aqui têm o mesmo tamanho, espermatócito 2. Veja que na mulher eu tenho um ovócito 2 maior
e tem um corpúsculo polar atrofiado. Presta bem atenção nessa informação. Repito, principalmente a rapaziada da área de saúde e de faculdades particulares. A mulher não ovula o óvulo. A mulher ovula o ovócito secundário. É essa célula aqui que vai ser liberada. É essa célula aqui que vai sair do folículo ovariano na ovulação. Então, professor, me explica uma coisa. E quando é que vai acontecer o processo de meiose 2? Quando o espermatozoide fertilizar. Veja que processo fisiológico minucioso, mas simples de a gente compreender. A mulher, quando ela ovula, ela não libera o óvulo, ela libera o ovócito 2. Caso esse ovócito 2 seja fertilizado, ele está parado aqui, em metáfase 2. Então, quando ele for fertilizado, ele faz anáfase 2 e divide-se em duas células. Uma é o óvulo ativo, a outra são os corpúsculos polares. Para que servem esses 3 corpúsculos polares, professor? Já que não são a célula sexual ativa, para proteger, para dar suporte a esse óvulo. Ô professor, então assim que formou o óvulo, já vai formar em zigoto, porque o espermatozoide já entrou. Então, o espermatozoide fundindo o seu núcleo com o núcleo do ovócito, você já tem zigoto. Então, o tempo do óvulo é um tempo muito curto, viu, gente? Bastante curto. Beleza? Então, anota bem estreitinho. A mulher ovula o ovócito 2. Depois é que ele sofre a segunda divisão para originar o seu óvulo. Perfeito? Bora seguir? Vamos ver o mecanismo de fertilização? Então, se a mulher ovulou o ovócito, está aqui ele, arrodeado, de células foliculares, protegendo ela contra os espermatozoides. Um deles vai conseguir fecundar, já está aqui, rompeu aqui essa zona pelúcida, está aqui bem próximo, acesso à membrana plasmática do ovócito 2. Lembre-se que ele usa o ácido hialurônico, gente? Uma enzima chamada hialuronidase, secretada pelo complexo golgiense modificado, que a gente chama de quê? Acrossomo. Veja como um assunto puxa o outro. Vocês viram comigo em aula presencial, lá mais ou menos no finalzinho de fevereiro. Beleza? Olha o que vai acontecer agora. Acompanha o movimento. Aqui na cabeça do espermatozoide, eu tenho o pronúcleo masculino. Ele vai começar pelo feminino, perdão. Então aqui você tem o pronúcleo feminino, que é o núcleo do ovócito. Perfeito? Esse azulzinho aqui é o pronúcleo masculino, onde está as informações genéticas, o quê? Via paterna. Informações genéticas via materna. O que é que vai acontecer agora? O que a gente chama de anfimixia, fusão desses 2 pronúcleos. Vem comigo, acompanha na imagem, Então você vai ter o deslocamento do pronúcleo masculino em busca do pronúcleo feminino, a partir desse mecanismo chamado de cariogamia, carionúcleo, gamia, casamento, você tem apenas um único núcleo. Aqui não existe mais espermatozoide, não existe mais ovócito. Existe uma única célula chamada de ovo ou zigoto. Como é o nome desse mecanismo, professor? Anfimixia, a junção de 2 materiais genéticos distintos, tá? Fusão de quem? Pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, caracterizando a fertilização. A gente vai ver o passo a passo agora na embriologia, tá? Estamos já terminando isso aqui. Então, o que é que nós temos agora? Acompanha comigo. Ovulou, fertilizou, você começa a ter o deslocamento desse embrião, modificando a quantidade de células que a gente vai ver agora, até formar uma bola maciça de células, chamada de quê, gente? Chamada de mórula. Está aqui a mórula, Vou mostrar já como é que ela se forma. E você está vendo que ele está deslocando-se pelo oviduto, deslocando-se pela tuba uterina, em busca de quem? Do corpo do útero. Porque só aqui, quando ele estiver na forma de um blastóporo, aqui como você está vendo, que é essa célulazinha aqui, um blastocisto, com a formação trofoblasto, ele vai se fundir com o endométrio. Essa junção nós chamamos de quê? De nidação. Vamos destacar aqui, o que é a nidação, professor? É a implantação do blastocisto no endométrio. Aí eu dou uma pausazinha para falar do perigo da endometriose, gente? Que é uma lesão, é uma doença degenerativa nessa parede da mucosa uterina. Uma mulher vítima de endométrio, ela acaba o quê? Comprometendo essa fusão, a instalação das células vindas do embrião
com as células do endométrio para formar o saco gestacional, para formar a placenta. Para você ter ideia, a placenta, que é essa bolsa que vai alojar o feto, ela é formada da fusão de células embrionárias com células do endométrio, né? O sincício trofoblasto vindo do embrião com células do endométrio, formando essa placenta. Perfeito? Professor, lá em cima, a gente viu aqui, está acontecendo primeiro o quê? Fenômeno chamado de segmentação ou clivagem. Olha aqui, o zigoto, uma única célula, origina duas. Essas células já são chamadas de blastômeros, viu, gente? Elas vão se dividindo, formando células numa progressão geométrica de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, geralmente tem 32, 36 células, essa bola maciça chamada de mórula. A mórula, quando ela é formada, ela vai sofrer um mecanismo de blastulação, como a gente está vendo agora, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de blastulação, que é a conversão da mórula em blástula. Você está vendo aqui que isso é um embrião com várias células, tá ok? Ele aumenta pouco de tamanho, mas tem um quantitativo de células muito grande, aonde você tem a junção de um lado dessas células com a outra, formando essa cavidade chamada de blastocela. Essa cavidade é o que marca a blástula, que é o estágio embrionário pós-mórula. Então a gente não pode esquecer da sequência: zigoto, mórula, mórula, blástula. Agora, o evento embrionário fundamental e determinante é o que a gente vai ver agora, que é a chamada gastrulação. Ô professor, por que você disse que é determinante? Porque é a gastrulação que vai originar os folhetos embrionários. Então isso vem muito em prova. Mesoderma, ectoderma, endoderma. Esses folhetos, eles são os precursores dos tecidos. E estes são os precursores dos órgãos. Então aqui a gente está bem às vésperas de uma transição embriofetal. O que era um feto agora vai formar um embrião. Desculpa, o que era um embrião, a ordem é contrária, vai formar um feto. E feto a gente já sabe que é o corpo pré-formado, com seus órgãos, com seus tecidos, com sua fisiologia. Por isso que a gente destaca muito a gastrulação. Olha aqui a blástula, ó. Essa blástula com a cavidade chamada de blastocele ou blastocela, ela apresenta dois grupos de células, ó. As pequenininhas que estão na parte superior, que a gente chama de polo animal, são chamados de micrômero, até pelo tamanho, ó. São células menores. Aqui está no polo vegetativo, que é esse polo de baixo do embrião, elas são chamadas de macrômero. Um evento determinante que nós vamos ver agora é justamente a migração do polo vegetativo para se encontrar com o polo com o polo animal. Quando isso acontece, deixa uma cavidade interna chamada de arquêntero ou intestino primitivo. Então, falou na prova em cavidade, falou em arquêntero, falamos em gastrulação. Beleza? Olha aqui, gente, essa cavidade. Aqui vão se alojar os órgãos desse futuro feto. Você está entendendo isso aqui? Essa abertura aqui, chamada de blastóporo, ela é tão significativa que ela classifica os animais como um todo, inclusive nós. Em nós aqui, ó, conosco, seres humanos, esse blastóporo vai originar primeiro o ânus, para depois originar a boca. Nós somos deuterostômios, está lembrado disso? Esse orifício que comunica o arquêntero, que é o intestino primitivo, com o meio, na fisiologia humana, na embriologia humana, formamos primeiro o ânus, para depois formar a boca. Somos classificados como deuterostômios. Olha aqui, ó, ao término da gastro, quando a gente der o corte, você tem os 3 folhetos embrionários. Vem comigo de fora para dentro. O amarelinho, a ectoderma. O vermelho aqui no meio, mesoderma. E o interno, a endoderma. Esses 3 folhetos embrionários serão responsáveis pela origem dos tecidos. Lembra quando a gente viu histologia animal? Já nas aulas gravadas assim, né? Não aqui no estúdio, naquelas aulas que a gente estava fazendo com vocês com o computador. Eu dizia a vocês, ó, epitelial origina-se dos 3 folhetos, ecto, meso e endo. Conjuntivo origina-se só da mesoderma. O muscular só da mesoderma. O nervoso da ectoderma. Então veja a relevância desses folhetos embrionários. Do mais externo, o intermediário e o interno. Professor, eles vão dar origem a quê? Olha aqui, ó, na posição do corpo desse feto. A localização. Aqui no embrião, depois da transição embriofetal com a organogênese,
você tem o surgimento dos tecidos, dos órgãos. O que é que a ectoderma origina? A epiderme, os anexos epidérmicos, pelos, unhas, são todos de origem da ectoderma. O sistema nervoso, que a gente já estudou, também é de origem ectodérmica. As cavidades do corpo também são de origem ectodérmica. Aí a gente vem para a mesoderma, ó. Enquanto que a epiderme é de origem ectodérmica, a derme é de origem mesodérmica, a parte interna de nossa pele. Então a pele tem origem ectodérmica e origem mesodérmica. Ossos e músculos também de origem mesodérmica. O sistema circulatório que a gente estudou algumas aulas atrás, o cardiovascular, é de origem mesodérmica também, tá? Coração, os vasos sanguíneos, todos de origem mesodérmica. O sistema reprodutor, que a gente acabou de ver agora, masculino e feminino, também é de origem mesodérmica. Para a gente fechar essa parte aqui, ó, sistema respiratório, esse é de origem endodérmica. Os órgãos do sistema digestório, viu, gente? As glândulas também são de origem endodérmica. Então, as vísceras, os intestinos, o estômago, de origem endodérmica. Veja a relevância da gente entender a gastrulação. Após a gastrulação, dá origem aos folhetos embrionários. Estes vão originar os tecidos, e os tecidos originarão os órgãos que darão origem aos sistemas. Para a gente fechar aqui, a gente vai falar dos anexos embrionários, bem no finalzinho aí do nosso capítulo, acompanhe comigo. Esse anexo embrionário agora, eu quero fazer uma fisiologia humana e animal comparada, mesmo você sabendo que eu trabalho com isso dentro de zoologia, mas eu queria aqui fazer com vocês essa fisiologia humana e animal comparada, tá? Quais são, professor, os anexos embrionários? Saco vitelínico, âmnio, córeo, alantoide e placenta. Cada um tem uma função significativa para os organismos. Veja, se o nome é anexo embrionário, é porque eles vão ajudar nessa fase da vida do animal. Eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento desses animais durante a sua fase embrionária. Perfeito? Veja nessa tabelinha aqui, ó, eu tenho peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ou seja, vertebrados, os animais vertebrados. Quando a gente vem na escala, a gente vê que saco vitelínico está presente em todos. É o único anexo embrionário presente em todos, de peixes até mamíferos. Professor, qual é a função do saco vitelínico? Conter o vitelo, é nutrição. Vitelo é a substância nutritiva. Claro que para alguns animais o vitelo vai ser mais desenvolvido, eu vou direto para ele. Répteis e aves. Répteis e aves. Animais ovíparos, os anexos embrionários são determinantes. Por quê, professor? Porque o ovíparo, a mãe coloca o ovo para fora e deixa o embrião dentro, do estrutura calcária, que é aquela estrutura que recobre o ovo como estrutura, com o embrião dentro. Então os anexos são determinantes. Porque esse animal ovíparo, ele não tem nem a forma larval, vem comigo para a gente poder entender, pois peixes, a maioria dos peixes, e os anfíbios têm fase larval para buscar o alimento, e nem tem a placenta, como é o caso dos mamíferos. Então precisa de todos os anexos, né? Então por isso quando vem em prova, gente, falando sobre anexos embrionários, é muito comum ele pedir os animais ovíparos, porque é mais nítido a questão do anexo nesses animais. Ok até agora? Então vamos comigo. Próximo anexo, o âmnio. Lembra de líquido amniótico? É uma bolsa contendo líquido. Esse líquido vai evitar o ressecamento. Esse líquido vai evitar o que, professor? A desidratação desse embrião. Proteção contra choques mecânicos. Traz agora para os mamíferos, os placentários. É o líquido que está dentro da placenta. É o líquido amniótico. O que mais? Córeo. Esse córeo aqui, gente, quando a gente fala no córeo, ele é muito mais determinante nos ovíparos, porque ele se funde com o alantoide, formando uma membrana chamada de alantocóreo. Já eu te mostro na imagem. Mas, por via de regra, proteção também, permite as trocas gasosas, tá beleza? É uma membrana que permite as trocas gasosas. O alantoide, esse alantoide vai ser responsável por armazenamento e eliminação dos excretas. Muito importante, viu, gente? Os excretas produzidos pelo embrião não devem contaminar esse embrião. Então fica para ser eliminado pelo alantoide. E a placenta, aí o aluno deve lembrar uma coisa que é exclusiva, ó. Placenta é exclusiva dos mamíferos. E lembrando uma coisa, biologia, se não tiver exceção, não é biologia. A placenta está presente não em todos os mamíferos.
mas vai estar presente nos mamíferos. Então você não tem aves, peixes, répteis com placenta. Perfeito? A gente sabe que a maioria, 95% ou mais, um pouquinho mais, 97, 98% dos mamíferos são placentários. E aí veja que coisa curiosa, a placenta ela consegue praticamente substituir todas essas funções. A bolsa placentária, tá beleza? Ela consegue dar proteção, evitar ressecamento, né? Então fica mais discreto nos mamíferos os outros anexos. Vou fechar com vocês com essa imagem aqui, ó, vocês têm no caderno de vocês também. Veja aqui, ó, répteis e aves, essa primeira aqui. Olha o tamanho dos anexos, gente. Acompanha no caderno? Vê essa imagem comigo? Então o que é que você tem aqui? Olha a cavidade amniótica aqui, ó, protegendo, né? Você vê que no mamífero placentário ela é bem maior, porque ela reveste toda, ela está internamente toda a placenta. Agora, quando eu venho para cá, onde a gente se depara com as estruturas internas aqui de proteção, né? Quando a gente se depara com a região aqui, como a gente está vendo aqui, o saco vitelínico, olha o tamanho do saco vitelínico do ovíparo, olha o tamanho do placentário. Porque, obviamente, a nutrição do mamífero placentário vem pela placenta, o ovíparo não. Vem de quem, gente? Vem do saco vitelínico, aqui onde é que está o vitelo, que vai nutri-lo. Quando a gente vê a junção aqui, ó, do alantoide, essa região aqui de alantoide com o córeo, formando o alantocóreo, essa fusão aqui, ó, periférica junto com essa parte aqui esverdeada, é a eliminação dos excretas, já que a gente vê bem discreto, né, nos mamíferos, porque essa função é a função da placenta. Tá beleza? Então, na embriologia humana, os anexos embrionários, os demais fora a placenta, não têm uma relevância tão grande. A placenta, sim, que é essa junção, né, feto-maternal para garantir o desenvolvimento embrionário, fetal dos seres humanos. Perfeito, gente? Com isso, nós fechamos a nossa aula número 14, tá? Com isso a gente fecha a fisiologia humana. Espero que vocês tenham compreendido, né? A gente vai ter aquela revisão, os exercícios para fazer. Continue firme e forte estudando, participando das monitorias, tá? Que a gente tem um propósito bem maior, que é o nosso Enem, tá ok, gente? Um forte abraço para vocês e bons estudos. Não esquece, tá? Se inscreve no nosso canal. Prof. Marcelo Bezerra, Biologia, dá um like, acompanha nossas aulas e sempre estude com quem tem tempo para você. Até uma próxima!